Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, uma listinha aí com hidrocarbonetos, nomenclatura de hidrocarbonetos. O último vídeo já foi sobre química orgânica e esse aqui segue nessa linha dentro do canal. Agora, alguns exercícios aí vão ser nessa área da química orgânica, porque coincide ali com o que eu estou trabalhando no presencial, aí eu já aproveito e uno duas coisas, né? Faço vídeo para geral aqui e também para atender os meus alunos. Então, mesmo que você não for meu aluno, minha aluna, seja bem-vindo aí. Depois da vinheta eu começo a resolver. Muito bem, professor Ricardo Marconato aqui com vocês em mais um vídeo. Como eu falei, química orgânica, nomenclatura de hidrocarbonetos, uma listinha que eu fiz ali com as minhas turmas, bem simples, bem básica, com algumas estruturas, né, 10 estruturas ali, e a gente vai resolver aqui com vocês agora, beleza? Lembrando, se você gostar, se não for inscrito ou não for inscrita, vai ficar aquele convite aí para você se inscrever, né? Ativar as notificações, se gostar do vídeo, deixa o joinha, se não gostou, pode dar o dislike também, não tem problema, beleza? Vamos lá então para a nossa tela de resolução aqui, que era para estar funcionando o meu atalho aqui, que por algum motivo não funcionou. Então, que legal, vai ter que ser... Ah, eu sei porque não funcionou, apertei o botão errado, né? Agora foi, por isso. Então tá aqui. Primeira, uma única questão, né? Uma atividadezinha que eu fiz lá, uma única questão com de A até alguma coisa lá, J, sei lá. Vamos lá, vamos fazer aqui. Vou pegar uma caneta, colocar aqui num tamanho adequado. Essa, e vamos botar um vermelho aqui também pra gente. Ok. Dá um nome, né? Dê o nome para os compostos a seguir. Então, temos aqui já na tela letra A e letra B. Vamos lá. Primeiro, o que é esse monte de rabisco aqui? A gente tem que olhar para isso e identificar que tem carbonos escondidos aí, hidrogênios escondidos, porque isso é uma fórmula em linha, é uma linguagem da química que representa uma substância orgânica. Então, quando você bate o olho num desenho desse, dentro do contexto da química orgânica, você tem que saber que em cada ponta, onde não há nada aparentemente, é porque eu tenho carbonos. Em cada encontro desses dois segmentos de reta aqui, em cada pontinha dessa, eu tenho carbonos também. Então, onde eu estou destacando em vermelho, são pontos onde existem carbonos, né? Então, aqui a gente tem uma sequência com alguns carbonos, né? Faltou um aqui. E que a gente vai ter que dar o nome para o composto que está representado aqui. Quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 carbonos numa linha, um ligado ao outro. Entre eles, ó, só tem ligação simples, porque é um único traço entre cada bolinha dessa que representa o carbono. É um único traço, então só ligação simples. A situação mais fácil que existe, né? É só eu lembrar qual que é o prefixo para 9. 9 carbonos, o prefixo é non. Como é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, a gente tem o prefixo como só tem ligação simples entre os carbonos, é an, né? E como só tem carbono e hidrogênio, a gente termina o nome com o. Então eu coloquei aqui em cores diferentes para ilustrar as três partes que tem nesse nome aqui. Non é o número de carbonos, an é o tipo de ligação entre os carbonos, e o é porque é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Tá? Nonano. Então a gente lendo tudo, né? Nonano. Beleza? Cadeias assim são bem simples da gente nomear, né? Aqui, ó, mais dois, a letra B e a letra C na tela aqui. Vamos lá. Agora aqui, observe que já a letra B, os átomos aparecem, né? Uma fórmula condensada ou semicondensada para alguns autores, né? Quantos carbonos tem? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 carbonos. Qual que é o detalhe que você tem que observar? Existe uma dupla ligação agora, que não tinha lá na outra, tá? Quando eu tenho uma dupla ligação, ela vai influenciar a numeração. Se eu estou falando de um hidrocarboneto, que essa lista é só sobre hidrocarbonetos, né? Então, a presença da dupla ou da tripla, ela vai influenciar aí a numeração da cadeia. Porque eu tenho que indicar sempre que a dupla puder estar em mais de um lugar, eu tenho que indicar onde ela está. Então aqui é óbvio, ela pode estar aqui nesses dois carbonos da ponta, entre esses dois carbonos da ponta,
seria equivalente a esse ponto aqui, ó, né? Daria na mesma se eu colocasse ela aqui, ia ser o mesmo resultado. Aqui eu teria outro resultado diferente, né? Tanto ela estando de um lado quanto do outro. E aqui seria mais uma opção, tá? Então eu teria 3 possibilidades de localização dessa dupla. Onde que ela está? Ela está especificamente nesse ponto que eu destaquei ali. E a gente tem que dizer isso. Como? Dando um número. O menor número possível para a dupla. Eu começo a numerar essa cadeia da ponta mais próxima da dupla. Como é uma cadeia também normal, sem ramificação, é um carbono ligado no outro numa sequência, é relativamente tranquilo. E eu só vou me preocupar com a dupla aqui, ó. Esse vai ser o carbono 1, esse vai ser o 2, esse vai ser o 3, esse vai ser o 4, o 5 e o 6. Aí você pode se perguntar, professor, mas precisa numerar até o 6? Nesse caso, não. O que interessa é só você saber que esse é o 1, e é suficiente. Então vamos lá. Quando eu tenho 6 carbonos, prefixo para 6, X, né? Agora, quando eu tenho ligação dupla, eu tenho que indicar isso com a palavra, com as letras EN, em, né? E eu tenho que dizer onde ela está. Então, um número seguido das letras em, EN, né? Para isso, eu tenho que colocar um hífen, porque depois do número de carbonos vem a posição da dupla, o número do carbono que ela está ligada. Professor, mas ela está ligada entre 2 carbonos, 1 e 2. Você vai usar o menor valor, menor número. Então aqui, x1, hífen, abre hífen e fecha o hífen, né? Se a gente pode chamar assim de abrir o hífen, né? Hífen antes e depois do número. E aí o que indica a dupla? Dupla é em. E a lista de hidrocarbonetos também está terminando em O. O nome aqui, então, fica X1Eno. Por quê? Tem 6 carbonos, X. Tem ligação dupla entre o carbono 1 e 2. No nome ele aparece desse jeito aqui, ó. 1En. É hidrocarboneto O. Beleza? Então vamos lá para o próximo, que hoje vai ser corridão. Corridão, batidão. Inclusive, deixa eu fazer um teste aqui. Eu não sei se vai funcionar. Vamos ver aqui, vamos ver. Funcionou, né? Se você está gostando, deixa aí o seu curtir, se inscreva, né? Vai ajudar aí a divulgar o nosso trabalho, beleza? Vamos lá, letra C. Novamente, fórmula em linha. O que eu tenho que identificar? Onde estão os carbonos, né? Carbono, 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 carbono e carbono. Cada um desses pontos que eu pintei agora aí tem carbonos, né? Eu tenho uma dupla ligação aqui. Então, entre esses 2 carbonos, observe que eu tenho uma dupla. É a única coisa diferente que eu tenho aí, né? Um monte de tracinho e aqui essa dupla se destaca. Então, ela vai ter que ter uma numeração para dizer onde que ela está, dentre as várias possibilidades dela estar no meio desses 7 carbonos aí que você contar, tem 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela pode estar em alguns lugares diferentes aí. A gente tem que dizer onde. E aí, vou numerar da esquerda ou vou numerar da direita? Se você tiver dúvida, numera dos dois. Vou fazer isso agora. 1, 2, 3, 4. Vou parar aqui porque a dupla é que me interessa, né? O restante, então, o 4 e o 5. O primeiro número que chegou na dupla, você para. Esse é o número referencial vindo aqui da esquerda. Se eu vier da direita agora, eu vou numerar 1, 2, 3. Observe que quando chegou no 3, eu já cheguei na dupla. Qual que vai ser a numeração correta, então? Considerando que só a dupla está mandando aqui na numeração, a que vem da direita para a esquerda, tá? Então eu apago. Não existe 2 numerações corretas, só uma. Ou é da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, ou de cima para baixo, ou de baixo para cima. Não existem, eu vou numerar para a dupla, eu vou numerar da esquerda, para outra coisa eu vou numerar da direita. Não, numeração única. Beleza, então eu tenho uma dupla no terceiro carbono e tenho 7 átomos, né, de carbono nessa cadeia. Também é uma cadeia normal, sem ramificação, então tá tranquilo. Começa já com o nome da cadeia principal, que 7 é hept, né? Hept indica 7 carbonos. Aí, depois do número de carbonos, vem o tipo de ligação. Eu tenho que indicar essa dupla aqui no carbono 3. Então, eu estou colocando aqui nesta resolução, né, a indicação do tipo de ligação em vermelho aqui no nome, né? Então, no carbono 3, então eu faço isso colocando o número 3 entre hífens, eu tenho uma ligação dupla. Então, 3-en, como é um hidrocarboneto, termina em O. Então, o nome dessa substância representada aí por esse desenho é hept3eno. Beleza? Vamos para o próximo. Lembrando que se você tiver dúvida, deixa aí nos comentários, se você não é meu aluno. Se for meu aluno, me procura
lá no campus, na aula, que a gente tira essa dúvida. Vamos lá, então. O que eu tenho de diferente aqui? Bate o olho. A fórmula condensada, semicondensada, né? Tem uma dupla aqui, ó. Beleza? Então, e cadeia normal também, sem ramificação. Até agora tudo sem ramificação, né? Até a letra E aqui sem ramificação. Quantos carbonos tem? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, é outro hept, né? Que tem 7. Só que agora, onde que está a dupla? Está entre o 1 e o 2. Então, a dupla está na posição 1. Vai ser hept, como no item anterior, só que agora ele é 1 em. E termina em O. Eu vou subir agora aqui, novamente, para comparar os dois. Ó. Deixar o D e o C aí. Esse aqui era um dos heptenos e esse aqui é o outro dos heptenos. A diferença é o quê? Neste aqui de baixo, a dupla estaria nessa posição aqui, ó, entre o 1 e o 2. Se eu desenhar desse jeito, né? E eu teria mais uma opção ainda. Eu poderia ter um terceiro, um terceiro nome aqui, que seria o hept2eno, se a dupla estivesse nesse lugar aqui, ó, entre o 2 e o 3. Ah, professor, então poderia ter o hept4eno também? Então, se eu colocar aqui, né, 4, poderia eu ter uma dupla aqui e ele ser o hept4eno? Numera a cadeia. Se você vir daqui para cá, 4. Só que se você vir agora daqui para cá, 1, 2, 3, se a dupla tivesse aqui, eu numeraria do outro lado. Então, cuidado aí, né? Você tem sempre que numerar dos dois lados se você tem dificuldade para chegar no nome correto, beleza? Ou para responder uma pergunta dessa como eu fiz agora. Poderia ter um hept4eno, tá? Beleza? Então, hept1, 3eno na C, hept1eno na D. Agora vamos lá para a letra E de entenderam, né? Aqui a gente tem agora, ó, novamente uma cadeia aberta, normal, sem ramificações, hidrocarboneto. Só que note agora que eu tenho duas duplas. Nesse ponto e nesse ponto eu tenho dupla ligação, né? A gente tem que identificar onde elas estão. E agora que são duas, eu tenho que verificar, né, os menores números possíveis para elas. Tá? Então eu vou numerar da ponta da cadeia que conferir o menor número possível. É meio óbvio aqui, né? Que se eu numerar da direita, a primeira a receber número vai ser o 1 aqui, ó. Já esse carbono vai ser 1. Então essa dupla estaria no carbono 1. Se eu vier daqui, ó, 1, 2, 3, a dupla começaria no 3. Então aqui é óbvio que eu vou começar da direita, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? Vou numerar até o final só para a gente ver, ó. 6, 7, 8. São 8 carbonos, né? Então, as posições da dupla estão aqui, ó. Entre o carbono 5 e o 6, entre o carbono 1 e 2, tá? Se você numerar ao contrário, ó, 1, 2, 3, aqui daria 4, aí 5, 6, 7, estaria no 7. 4 e 7. O que é maior? 4 e 7 ou 1 e 5? 4 e 7 é maior, então eu uso os menores números, 1 e 5, beleza? Comparando esses números sempre em ordem crescente, né? Porque se eu comparar 51 com 47, 51 é maior, mas não é. Então é 1 e 5, 4 e 7. Na sequência aqui comparou, 15 é menor que 47, você usa ele, beleza? Então já temos a posição da nossa dupla ligação, das nossas duplas ligações. E aí tem um detalhe aqui, ó. Prefixo para 8 é oct, beleza? E aí eu viria aqui e colocar, beleza, onde está a ligação dupla? Agora não é onde está, é onde estão. Aí eu abro aqui né? Coloco um hífen, coloco os números separados por vírgula. 1,5, coloco o hífen no final. E aí eu tenho que colocar que é em. Só que a gente usa, né? Mais duas palavrinhas eu vou colocar numa outra cor aqui, para diferenciar para a gente que são palavras, são letras que são, digamos que acessórias, tá? Começando por aqui. Quando eu tenho qualquer coisa, duas duplas, duas triplas, duas ramificações com o mesmo nome, dois grupos funcionais, eu vou usar as letrinhas DI para indicar isso. DI vira di. Di significa dois aqui.
Então, dien significa duas duplas, né? O en indica dupla, o di indica que tem duas. Já estava indicado aqui no 1,5. É óbvio que eu tenho 2, mas tem a regra que manda colocar esse di aqui. E quando esse di é colocado aqui, ele meio que puxa uma letrinha que a gente exclui aqui geralmente, né? Porque o prefixo para 8 é o octa, né? E a gente usa só oct na maioria dos casos. Exceto quando esse di entra em ação. Quando tem duas duplas, duas triplas, aqui volta o A. Então fica octa dien, né? Octa, número, vírgula, número, dien. Então, octa 1,5 dien. Dien o quê? Dien O, porque é um hidrocarboneto. Então, octa 1,5 dieno. Esse Azinho, então, ele é puxado pela adição desse di aqui para indicar as duas duplas, tá? Se não tiver, se tiver tri, tetra, qualquer situação onde eu tenha mais de uma dupla ou mais de uma tripla, esse A vai entrar. Quando que o A não entra? Nos casos que tinham aqui anteriormente, ó, hept 3eno, hept 1eno. Não é hepta 3eno ou hepta 1eno. É só o hept. O A vai entrar quando tiver duas ou mais duplas ligações, que é o caso dessa letra I. Beleza? Estão curtindo? E aí, se estiver curtindo, não se esqueça, né, de deixar aquele seu joinha aí. E se não for inscrito, não for inscrita, fica o convite. Não é obrigado, mas vai ajudar bastante. Vamos colocar aqui a letra F na tela, então. Vai aparecer um pedacinho da G aí. Agora a gente já tem uma cadeia ramificada, né? Já é uma análise um pouco mais complexa. A gente vai ter que fazer o quê aqui? Achar a cadeia principal. E aí, como é um hidrocarboneto, o que é a cadeia principal do hidrocarboneto? É a maior sequência de carbonos. Ponto. A maior sequência de carbonos. Primeiro critério, se eu só tenho carbono e hidrogênio, é esse. Maior sequência de carbonos. Tá? Ah, professor, e se tiver uma dupla? Se ela estiver dentro da maior sequência de carbonos, ótimo. Se ela não tiver, ela está fora da sequência de carbonos, da cadeia principal. Tá? Então, vamos contar aqui. Escolhe uma ponta aleatória, qualquer uma. Eu vou fazer o que a maioria faz. Escolhi aqui, ó. Escolhi esse H3C, esse carbono daqui, ó. Eu conto desse para todas as outras pontas. Então, ó, 1, 2, vou começar a dar mais perto aqui, ó. 3, 4. Então, se eu tiver essa sequência aqui, eu tenho 4 carbonos e uma ramificação gigante aqui. Se eu seguir 1, 2, 3, 4, 5. Opa, se eu pegar a linha reta aqui, dá 5. Eu teria duas ramificações, essa e essa. Se eu virar para cá, 1, 2, 3, 4, 5, vai dar na mesma se eu pegar a linha reta. Pegar a linha reta ou chegar aqui e subir, dá na mesma. Porque chegou nesse ponto, ó, os dois caminhos são exatamente iguais. CH3 para um lado, CH3 para o outro. Então aqui é um belo de um tanto faz. E aí, beleza? Vou pegar essa daqui, né, professor? Ó, cadeia principal, né? É isso? É isso? Não. Isso aqui daria um belo de um X para você, lá na tua avaliação. Por quê? Porque essa não é a maior sequência. Contei dessa ponta para todas as outras, beleza? Então, dessa ponta para essa ponta já foi, dessa ponta para essa ponta já foi, né? Porque eu vim de um lado, volto para o outro. O que eu posso fazer? Já contei dessa? Passo para a ponta mais próxima. Essa aqui, ó. Eu já sei que daqui para cá dá 4, então o contrário também vai dar 4. 1, 2, 3, 4. Só que se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, tanto faz para cima ou para cá. Aqui era 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu começar de baixo, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, qual que é a minha cadeia principal? Essa é a minha cadeia principal. Beleza? É a maior sequência de carbonos. Tranquilo? Não é a cadeia com 5, é a cadeia com 6. A cadeia principal não tem que estar reta, ela pode estar toda torta, você vai ter que encontrá-la. Quando eu pego a cadeia principal, destaco ela, o que me sobra são as ramificações. Qual é o nome da ramificação que tem um carbono só? Essa é a ramificação chamada metil, também conhecido como irmão do meu pai, né? Metil, no caso, eu tenho duas ramificações metil. Ah, professor, e como é que é chamada essa ramificação aqui, ó? Não é, né, gente? Hidrogênio não é ramificação. Para ser ramificação, tem que ter carbonos, beleza? Então, tenho duas ramificações numa cadeia com 6 carbonos. O que eu tenho que fazer agora? Dar um nome. Para isso, eu tenho que numerar essa cadeia. De modo que
os menores números possíveis sejam atribuídos aqui. Como eu tenho duas ramificações iguais, eu vou ter que contar de uma ponta e da outra e achar os menores números. O que eu posso pensar aqui? Já tentar descobrir assim, em qual ponta que eu chego primeiro na ramificação, se elas são iguais. Se elas forem diferentes, eu tenho alguns outros detalhezinhos, né? Mas se elas são iguais, ó, eu vou olhar da ponta em que eu vou chegar primeiro na ramificação. E fica meio claro aqui, né, que se você começar a contar daqui, ó, o próximo carbono já tem a ramificação. Se você começar a contar daqui de baixo, vai passar o próximo só no outro que vai ter. Então aqui, ó, vai ser o carbono 1, esse vai ser o 2, esse aqui vai ser o carbono 3, esse vai ser o 4, esse vai ser o 5 e esse vai ser o 6. As minhas ramificações, então, estarão no carbono 2 e no carbono 4. De uma cadeia com 6 átomos de carbono, só com ligações simples entre eles. Como é que eu dou um nome, então, quando tem ramificação? Eu começo pelo nome da ramificação. E antecedendo o nome da ramificação tem que estar escrito onde ela se encontra. Qual o número do carbono da cadeia principal em que a ramificação está ligada. No caso, são duas ramificações iguais, uma está no 2 e outra está no 4. Como é que eu escrevo isso? Eu escrevo 2,4 hífen, e aí eu digo que tem duas ramificações metil. Como é que eu faço isso? Eu escrevo di, que vai indicar 2, e escrevo o nome da ramificação, metil. Então, dimetil, 1, 2, dimetil. Onde que eles estão? No 2 e no 4. Depois do dimetil, aí observe que a próxima coisa que eu vou ter que escrever agora, porque a ramificação já foi escrita, é o nome da cadeia principal. E a cadeia principal aqui é com 6 carbonos, que começa com H, X. E aí tem duas possibilidades nossas aqui, né? A mais recomendada é você tirar o H e colocar só o E. X com E, X, E. EX apenas, né? Sem o H. Não HEX, só EX. Outra possibilidade, né? É você colocar o hífen H. Eu prefiro tirar o H. Então, dimetil X. Então, X aqui é o mesmo X de 6, só que eu cortei esse H aqui porque ele não fica entre letras, tá? Alternativa, dimetil hífen X com H. Beleza? X, tranquilo. Tipo de ligação dupla, simples, então é AN, só ligação simples, AN. É hidrocarboneto, O. Então, 2,4 dimetil hexano. Tá? Aqui eu coloquei na mesma cor, né? A ramificação e a cadeia principal. Mas a ideia aqui, mantendo a lógica lá, né? Ó, a minha quantidade de carbonos na cadeia principal, tipo de ligação, tipo de substância, no caso, hidrocarbonetos. Beleza? Essa F, se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, pergunta para mim em sala. Essa próxima aqui, também ramificada, também tem que contar os carbonos para ver qual que é a cadeia principal, maior sequência de carbonos. Então vamos lá, vou começar dessa ponta, 1, 2, 3, tanto faz para cima ou para baixo. 1, 2, 3, 4. Aqui, outro belo tanto faz, se eu vier para cá é CH3, se eu vier para cá é CH3. Então tem 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, professor, conta dessa ponta aqui. Dá na mesma, né? 1, 2, 3, tanto faz para cá. 1, 2, 3, 4, 5 ou 5. Ah, professor, conta daqui para cá então. Vai dar na mesma, tá? Então, ó, se você observar, todas as pontas aqui, elas têm uma característica. Nesse lado, eu tenho na esquerda 3 pontas. Todas elas estão ligadas ao mesmo carbono. Certo? Aqui eu tenho, nessa parte da direita, 2 pontas. Ambas estão ligadas no mesmo carbono. Nesses casos aqui, tanto faz você começar de uma ou de outra. Você pode considerar a cadeia principal essa cadeia em linha reta, sem problema nenhum. Só para contrariar, eu vou fazer isso aqui com a cadeia. Ó. Eu vou considerar essa minha cadeia principal. Porque todas elas são equivalentes. As que tem 5 carbonos, né? Porque todas elas, se você observar, vão ter as mesmas ramificações nas mesmas posições. Nem sempre vai ser assim. Às vezes você vai ter 2 cadeias com o mesmo número de carbonos, só que uma vai ter mais ramificação que a outra. E aí é um critério de desempate. A cadeia mais ramificada vai ser a principal. Não é o caso aqui.
Porque todas as ramificações, todas as pontas estão ligadas nos mesmos carbonos. Este carbono aqui, ó, tá recebendo, né, a ligação aqui desse CH3, desse e desse. Então, qualquer um desses CH3 que eu pegar como cadeia principal, os outros dois vão estar ligados no mesmo carbono. E aqui a mesma coisa, nesse carbono aqui, ó, eu tenho duas pontas ligadas nele. O CH3 que eu iluminei aqui para a cadeia principal e esse outro. Então, se eu pegar o CH3 que está aqui em linha reta, né, esse aqui vira ramificação, que vai estar ligada no mesmo carbono. Então, não vai dar diferença. Agora, né, eu tenho que dar os menores números possíveis. E eu tenho duas ramificações ligadas nesse carbono 2 aqui, da esquerda para a direita, e uma ramificação ligada nesse carbono 2 aqui. Observe que se eu numerar da esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, para a direita, coloquei em vermelho, ou da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4 e 5. Note que os carbonos que eu destaquei aqui, que é onde estão as ramificações, são o 2 e o 4. Perceberam? 2 e 4. E agora, professor, tanto faz a numeração? Não. Se eu usar a numeração em vermelho, eu tenho duas ramificações no 2. Então, eu teria que indicar isso lá no nome, 2,2. E a terceira estaria no 4. Eu ficaria com 2,2,4. Se eu numerar em azul, usar essa numeração em azul, eu vou ter uma ramificação só no 2. E eu vou ter duas ramificações no 4, essa e essa. 2, 4, 4. Aquela mesma lógica. Qual que é o número correto? O número correto é aquele que dá o menor conjunto. Né? Então, 224 ou 244? 224 é menor. Então, essa aqui está errada. Beleza? Eu vou usar a numeração em vermelho e não a numeração em azul. Tranquilo? Agora, vamos apagar aqui só para poder fazer na mesma cor que eu estava fazendo. Começa com as ramificações, 2,2,4. Agora são 3 ramificações chamadas metil. Então, a gente coloca trimetil. Beleza? Trimetil. Nome da cadeia principal, 5 carbonos, coisa que eu não uso. Pente. Tipo de ligação entre carbonos, só ligação simples, AN. Hidrocarboneto, O. Então, esse é o 2,2,4 trimetilpentano. Esse carinha aqui, ele é conhecido como, né, isooctano. Isooctano é um dos principais componentes das gasolinas, né? É um dos componentes da gasolina. E quanto maior a quantidade de isooctano ou de substâncias parecidas com ele, melhor a qualidade dessa gasolina. Tem a ver com a octanagem. A octanagem seria a quantidade de isooctanos presentes lá, tá? Então, só uma curiosidade aí, se você não conhece, isooctano é o nome usual aqui do 2,2,4-trimetilpentano. Vamos pro próximo. Mas, antes de fazer essa letra H, que eu acho que é a penúltima, eu vou, mais uma vez, dar aquele recadinho esperto aí. Se você tá gostando, deixa seu curtir aí, beleza? Se você é meu estudante, você pode chegar lá na sala e falar assim, professor, né? Aí tá valendo também. Letra H na tela, vamos lá, tá quase acabando. Esse aqui pegou algumas pessoas, né? Que colocaram, né? Esta cadeia aqui como a principal, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, professor. Beleza, olha a dupla aqui, ó. A dupla não é algo importante? É algo importante, importante. Só que a cadeia principal, quando eu tenho só carbono e hidrogênio, é a maior sequência de carbonos. Maior sequência de carbono. Ter dupla é critério de desempate. Então, se empatar, tem duas sequências com 6, uma tem dupla, outra não, a que tem dupla é a cadeia principal. Mas se tem uma cadeia com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, ela é a principal. Então, essa cadeia aqui, ó, que eu destaquei, é a cadeia principal. Tem 7 carbonos, né? A dupla tá aqui, mas ela tá na ramificação. Então, isso aqui é ramificação, isso aqui é ramificação, isso aqui é também é ramificação. Essa aqui é fácil, né? Metil, né? E aqui? Ah, professor, então um metil, um carbono, metil, 2 carbonos, etil, né? Quase isso. A ramificação etil
é o CH2, CH3. Então, essa é a ramificação etil. Metil e etil são as duas ramificações mais simples, né? Essa aqui, ó, já começa a complicar, porque botou uma dupla aqui. Quais são as letrinhas que a gente associa com dupla mesmo? Ó, dupla está associado às letras EN, não é isso? EN. Então, eu tenho uma dupla no etil. O que a gente faz? A gente coloca aqui, ó, vamos colocar desse jeito. Isso aqui é um etil. Só que eu coloquei uma dupla. Então, ao invés de ser um etil comum, a gente coloca isso aqui no meio, ó. Etenil. Então vira o etenil. Beleza? Essa é uma forma de chamá-lo. Ele tem um nome usual que é chamado de vinil. Então esta ramificação aqui pode receber o nome de etenil, que é o que a gente vai usar, ou também, em algumas situações, ele pode receber o nome de vinil. Tá? Seria o nome mais usual. Beleza, agora tem duas ramificações diferentes, né? Existe uma lógica para colocar elas no nome, ordem alfabética, E vem antes de M. Só que antes disso eu tenho que numerar a cadeia. E agora, eu vou numerar da esquerda ou vou numerar da direita? Menor conjunto de números, tá? O princípio é isso. Se empatasse, tanto faz de um lado ou do outro, o menor conjunto foi atendido, aí eu teria que partir para verificar se há uma prioridade de ordem alfabética, tá? Então, ordem alfabética E ou M, quem que mandaria num eventual empate nos números? O E. Será que vai empatar? Acho que não, né? Ó, se eu numerar aqui vai ser 1, 2. Eu teria uma ramificação no carbono 2, outra ramificação no carbono 3, outra ramificação no carbono 4. Beleza? Então seria ramificação... Eu falei ramificação no 1? Não, falei no 2, né? 2, 3 e 4. Se eu numerar daqui, vai ser 1, 2, 3. A primeira ramificação aparece no 4. Então, claramente, vai ser maior, tá? E aí, beleza, a ramificação, a numeração que vem aqui da esquerda vai ser a correta. Quais são as ramificações, então? E e M. E vem antes. Então, vamos lá. Etenil, onde que ele está? Ele está no 4. Então, 4, etenil. Aí, onde que estão as ramificações metil? No 2 e no 3. Separa letra de número por hífen. 2, número de número por vírgula. Vírgula 3. O quê? Metil. Só que eu tenho 2. Você tem que dizer isso. Dimetil. Cadeia principal. São 7 carbonos. Então, até que 4, 5, 6, 7. 7 é hept com H. Novamente, ou você coloca hífen H, começa com H, ou tira o H e coloca só hept sem H. Beleza? Isso só acontece quando tiver aqui, ó, alguma letra antes e vier o H, do hex ou do hept. Beleza? Se eu vou começar lá, cadeia aberta, sem ramificação, hexano, não, aí o H fica lá. Hept, quais são as ligações? Só ligações simples. Então, an é um hidrocarboneto. O. Beleza? Professor, mas e essa ligação dupla aqui? Por que não é em? Essa ligação dupla não está na cadeia principal. Esse em está aqui, ó. Tá? Essa dupla está aqui. Beleza? Ela não vai entrar no nome da cadeia principal porque ela não está na cadeia principal. Tranquilo? É isso. Então, vamos para... Acho que é o último. Não, tem mais 2 ainda. 2 aqui, os 2 últimos. Vamos lá. Temos aqui uma cadeia ramificada. Vamos contar os carbonos para ver a cadeia principal? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Deu 5. Será que tem pegadinha? Vamos contar daqui, então. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não, e se eu contar daqui? Dá na mesma de eu contar daqui, percebe? Então, tanto faz eu começar desse ou começar desse. São duas coisas iguais ligadas no mesmo carbono. Isso vai dar na mesma. Escolhe um deles apenas. Escolhi essa outra aqui. Vamos escolher essa aqui agora. Eu já acabei contando, né? Como eu contei daqui para cá, é uma coisa que eu contar daqui para cá. Vai dar 5. Daqui para cá foi 4. O contrário vai continuar sendo 4, né? A nossa cadeia principal, então eu posso pegar ela retinha aqui, ó, sem problema nenhum. Professor, posso pegar esse CH3 de cima? Pode. Pegada. Como eu falei, equivalentes, né? Agora aqui, então, ó, CH3 sobrou, CH3 sobrou. Duas ramificações chamadas metil. Que estão em qual carbono? Então agora, se eu posso
pensar em começar a numerar da esquerda para verificar se vale a pena ou não e depois numerar da direita? Não, aqui eu tenho uma dupla. Essa dupla aqui, ó, ela vai mandar na história. O menor número para ela. Ela tem preferência. Então, eu vou começar da numeração da ponta mais perto dela. Carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Tenho ramificações no carbono 3 e no carbono 4. Então, 3,4 porque tem 2, metil é o nome da ramificação. Coisa que o professor não usa, 5 carbonos equivale a pente. Tenho ligação dupla. Ela pode estar em mais de um lugar? Pode. Ela poderia estar entre o 2 e o 3. Beleza? Então eu tenho que dizer que ela está no carbono 1, entre o 1 e o 2. Então, pente 1 em. Então, indiquei que a dupla em está no carbono 1 dentro de um hidrocarboneto. Nome, então, 3,4 dimetil pente 1-eno. Beleza? Último agora, esse aqui, que eu tenho CH3CH2 ligado a um carbono, CH3CH2 ligado ao mesmo carbono. Percebeu que eu contar daqui ou daqui vai dar na mesma? Se eu contar daqui para cá, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu fizer o inverso, 1, 2, 3, 4, 5. E a mesma sequência para um lado e para o outro. Aqui deu 5, beleza? Será que daqui para cá tem mais? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem mais. Então, a cadeia principal é a que sai de uma dessas pontas. Você escolhe, porque elas são equivalentes, né? As mesmas coisas ligadas a esse carbono aqui. Eu vou escolher a de baixo, que sobe aqui e vai até o final. Então, essa é a minha cadeia principal. O que sobrou? Sobrou a ramificação chamada de etil, que agora há pouco desenhei ela ali, ela não tinha aparecido ainda na lista, né? Então, a ramificação etil. Onde que ela está? Então, primeiro, tem dupla. A dupla manda nessa bagaça. Vamos lá, então vamos lá para a dupla. 1, 2, 3. Esse aqui seria o carbono 3 da esquerda para a direita. 1, 2, 3. Opa, o professor empatou. Tanto faz, então, numerar da esquerda ou da direita, nesse caso? Não. Porque para a dupla, empatou. Ou seja, para a dupla é indiferente a numeração vir daqui ou vir daqui. Para a dupla, isso é indiferente. Mas eu tenho que usar os menores números possíveis para indicar as coisas na cadeia. E aí, se eu numerar da direita, este aqui vai ser o carbono 4, que vai vir 1, 2, 3, 4. A minha ramificação estaria no carbono 4. Porém, se eu numerar da esquerda, 1, 2, 3. A minha ramificação vai estar no carbono 3, que é onde vai estar a minha dupla também. Então eu ficaria com os números 3 e 3. Se eu numerar da direita, eu fico com os números 3 e 4. Então, vou começar da esquerda. Tá? A dupla tem preferência. Se para ela tanto faz, aí eu vou para as próximas coisas que têm preferência. Que aí são as ramificações, aí tem algumas regrinhas a seguir. Então vamos lá. Tenho esse como sendo o carbono 3, porque eu vou numerar daqui, né? 1, 2, 3. A gente já viu que da direita ali não vai dar certo, vai dar um número maior. Então, beleza. O que tem no carbono 3? No carbono 3 eu tenho uma ramificação chamada etil. Qual que é a cadeia principal? Quantos carbonos tem? Então, tem aqui 3, 4, 5, 6. Etil X. Tipo de ligação entre carbonos. Dupla. Ah, professor, mas tem simples também. Tudo bem. Tiver uma dupla, já sai de an para en. Então, onde que está a ligação dupla? Está entre o carbono 3 e o carbono 4. Como é que eu faço? 3 en. Beleza? Digo que no carbono 3 eu tenho uma dupla. E é um hidrocarboneto, o 3-etil-X3-eno. Beleza? Eu acho que esse é o último. Exatamente. Esse é o último só para testar se está funcionando aqui. Gostou? Deixa aí o seu curtir. Comenta se você gostou, se não gostou, se você entendeu, não entendeu, ficou perdido. Se eu te ajudei de alguma forma com esse vídeo, comenta aí também. Se não for inscrito, se inscreve. Se você quiser, obviamente, né? E agora vamos ver se eu aperto o botão certo. Apertei.
Era isso então nessa listinha, deixa eu ver quanto tempo, 40 minutos, eu nunca consigo fazer listas curtas, mas tudo bem, é assim o canal, quem gosta, gosta, quem não gosta, obrigado, tem um monte de canal disponível para vocês com respostas mais rápidas, beleza? Bati no microfone, deve ter feito um barulho aí, né? Bom, gente, então é isso. Agradeço aí a presença de cada um de vocês, né? Ter assistido até esse momento. Agora é aquele momento em que todo mundo sai do vídeo. Mas obrigado, então. Valeu. Até a próxima. Tchau.